Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos a mais um episódio do A Bola Não Mente, o podcast sobre a NBA à portuguesa. Comigo tenho, nesta segunda-feira, ainda de manhã, Lucas Niven. Como é que estás? Estou bem, João Dias, estou bem, aqui na ressaca de um dia da mãe. Parabéns a todas as mães que nos ouvem, que pelas minhas contas são 3. Mas parabéns a elas todas. Não estás a contar com a minha, espero eu, porque, porque a minha Não, mãe não. não nos ouve Sei, de sei, certeza. sei que a Rita nos ouve até começarmos a falar de basquete, portanto é uma Sim, 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 é isso, e acabou. Em e princípio pronto. acabou. Pois estou a ser generoso. Estou a Yeah. extrapolar. Estás a extrapolar. Ah, pá, puto, nem sei bem por onde é que é de começar hoje, porque até curtia fazer aqui uma intro sobre comida. Se bem que o ponto alto da minha semana gastronómica, já falei com o Ricardo na sexta, que eu fui ao Lamina, sabes? Já deves Não, ter não sei. ouvido. Não, ouvi-te, não tinha ouvido falar. Sim, sim. Mas ainda assim, na sexta-feira, consegui ir despachar uma maçada de sapateira. Uma marisqueira ali, numa marisqueira ali ao pé do Só por Montijo, causa das tosses. no Samuco, uma marisqueira no Samuco, Grande Samuco. que é uma clássica marisqueira que toda a gente ali chama Colasso, porque é o nome do senhor, mas na verdade chama-se Marisqueira do Samuco. E eu recomendo, Porque é o nome, recomendo, é um clássico. sim, e Conheceres um sítio ou pelo nome do tipo que é dono daquilo ou pelo nome da terra onde está. sim, então pronto, teve de se despachar umas ostras, teve de se despachar umas gambazinhas fritas, teve de se despachar uma maçadazinha de sapateira. Pois. Boa, puto, boa. O que é que eu tenho para te contar? Fui a um restaurante do grupo não sei qual a semana passada, fui aos não sei qual fixe. Ah, epá, então. Bom, bom, bom. Sim, senhor. Porque não estou a sentir, pensei que Não, ia não, foi estar muito, mais. muito bom, muito bom, muito bom. Porque, é sempre difícil dissociar-te dos preços exorbitantes que ali se Sim, praticam. Mas não achei tão exagerado como os não sei qual original, por exemplo. Porque depois a matéria-prima é outra e era de facto muito bom. Pá, éramos uns quantos à mesa e epá, gostava muito de ir a esse sítio por acaso. olha, entradas muito boas mesmo. E, epá, depois quem quis peixe grelhado acabou por se alinhar ali numa coisa que desse para toda a gente, então grelharam uma dourada que tinha quase 3 quilos. Pá, a Yeah, dourada era puto. assim da altura e vinha perfeita, por isso é meio caminho andado para um restaurante de peixe ficar nas minhas boas graças, é o peixe ir bem grelhado. Pá, eu acho que as pessoas não têm dificuldade, o que é fazer um peixe daquela altura e daquele tamanho e sair perfeito, e estava E mesmo, estar ali por isso suculento e não está seco e não sei o estava quê. sumarento Yeah, e a saber a carvão. Eu não sei como é que eles fazem aquilo, se é mesmo ao carvão, mas estava muito bem grelhado. yeah. Pá, é a cena, eu sei, os não sei quá, pronto, dá um bocado aquela vibe novo rico, é verdade, e pode passar um bocadinho a ideia de que é um sítio demasiado caro para o que vale, e provavelmente será. Só que, pá, comes sempre bué da bem. É isso, Comes é sempre isso. bué bem, é tipo, é absurdo o dinheiro que se paga, se calhar é, tipo, para a maioria das pessoas será com certeza, para a maioria, ou não, eu também me incluo, atenção. Sim, sim. Só que em termos de comida, tipo, é difícil, a menos que sejas influenciado pelo valor, né? Mas Uhum. é difícil depois saís lá e dizer assim, epá, não comi bem. Não, não, muito, estava tudo ótimo mesmo, serviço incrível, pá, e cheio a uma quarta à noite, realmente. Pois, Quem, quem, sim. quem está a poder, está a poder. Quem está a poder, está a poder, está podendo, né? Sim. Bom, epá, basquete. Puto, fiz alguma pressão para gravarmos hoje porque aconteceu Não, muita não, e coisa. estava certo, tinha de acontecer hoje isto. Tinha de acontecer hoje porque Para quem quer espreitar atrás da cortina, eu não me dava muito jeito de ser o primeiro episódio desta semana. Tentei trocar com o Ricardo, mas eu concordo que tínhamos de gravar hoje. O Ricardo não tinha disponibilidade, por isso estamos aqui numa hora de almoço. na horinha de almoço clássica para tratar disto. Porquê? Porque tivemos 3 jogos 7 no fim de semana. Tivemos os Celtics com os Sixers, os Pistons com os Magic e os Cavs com os Raptors. Pá, não sei se alguma vez tinha acontecido uma série, ou seja, uma conferência ter três das séries a ir a jogos 7. Pá, e o dos Knicks só não foi porque houve aquele outlier, que foi aquele jogo dos 50, que os Knicks ganharam por 50 pontos aos Hawks, não se Eu, preciso eu, tinha ido. eu vi que não havia, acho que foram 6 séries a pelo menos 6 jogos,
Portanto, só a dos Thunder e a dos Spurs é que não foi, e isso não acontecia há 12 anos, parece-me. Pois, yeah. Diz um bocadinho, não sei bem o que é que diz sobre estes playoffs, se é Uhum. equilíbrio, se é. Equilíbrio é de certeza, mas se é o facto das equipas depois também terem malta lesionada, se isto depois também meio que calibra aqui, calibra aqui um bocado a coisa. Mas pronto, o alinhamento das meias finais de conferência está definido, já vamos falar dele na segunda parte. Nesta primeira, vamos falar dos jogos 7 e das séries que ficaram fechadas. E começamos, se calhar, já pelos Celtics, que são provavelmente a maior surpresa desta primeira Uhum. ronda dos playoffs. Os Celtics ficaram em segundo na temporada regular, viram regressar o Jason Tatum, que não jogou, é verdade, neste jogo 7, contra os Sixers, Favoritos à conferência nas casas de fa- apostas? favoritos à conferência nas casas de apostas, favoritos a chegar à final, não digo que seriam favoritos na final, Uhum. mas favoritos claramente a chegar à final, e são eliminados pelos Sixers. Eu vou dizer de forma limpinha. Os Sixers que começaram mal a série tiveram a perder 3-1 e deram a volta de 3-1 para 4-3. Não aconteceu assim tantas vezes na história, já agora, Uhum. já aconteceu algumas nesta. Isso é 2 outra, vezes esta semana? essa era outra curiosidade que eu tinha, que é quantas vezes aconteceu na mesma ronda dos playoffs duas equipas virarem 3-1 para 4-3. Não sei se alguma vez tinha acontecido, mas duas viraram, os Pistons e os Sixers, e os Sixers acabam por ganhar, eu acho, com justiça. Acho com justiça por aquilo que se viu, principalmente nos últimos 3 jogos, foram aqueles que eles ganharam, mas quando foi preciso dar um passo em frente, e o Embiid só jogou 4 jogos, portanto o primeiro jogo do Embiid foi terrível, não é? Fez Uhum. menos 25, acho eu, plus minus dele, mas a partir daí, nos 3 jogos a seguinte, os Sixers dominaram os jogos e ganharam de forma, acho eu, até vou dizer natural, Uhum. natural por aquilo que se viu, que se viu em campo. Nem parecia que era os Sixers que tinham ficado em sétimo e os Celtics tinham ficado em segundo. Chegou ali uma altura que parecia que as posições estavam mais ou menos invertidas. Não sei se concordas comigo, puto. Concordo. Aconteceu quando a série estava 3-1, absolutamente ninguém esperava que esta reviravolta acontecesse, mas como tu dizes, à medida que o jogo 5 e depois o 6 e depois o 7 foram avançando, nada do que estávamos a ver não estava a não fazer sentido. Os Sixers foram claramente a melhor equipa, ganharam 3 jogos, não há dúvida nenhuma em relação a isso, e foi o Zé Clow que disse, parecia que estávamos a assistir em tempo real à, à materialização do que achávamos que estas equipas podem ser no seu melhor, enquanto os Sixers passaram a época regular todos lesionados, e à medida que a série foi avançando, especialmente por causa das prestações do Embiid, que faz um jogo 7 bom, mas o jogo 6 em particular foi fantástico, eh, os Sixers mostram aquilo que é o seu teto quando está toda a gente disponível, e isto toda a gente disponível é Embiid a um nível All-Star, é Paul George, vou dizer All-Star também, Segunda capacitado, vida, é uma segunda vida de Paul George. capacitado como jogador two-way, certamente. Há um bónus gigante que é o Edge Camp, que adiciona aqui um quarto elemento. O Maxi acima do All-Star a roçar ao NBA, aliás, ele vai ser, ele quase certeza que vai ser second ou third team All-NBA este ano, e por isso quando tens uma equipa com um All-NBA, dois tipos a nível All-Star e um rookie que foi um dos 3 melhores da temporada, tens muito poder de fogo. Yeah. E esse poder de fogo coincide com a transformação dos Celtics naquilo que nós achávamos que toda a gente achava que eles iam ser antes do início da temporada, que era uma equipa que não sabíamos se ia ter o Tatum ou não. Portanto, tivemos o Tatum no 5, tivemos mais ou menos no 6 que saiu magoado e não tivemos no 7, e uma equipa em que à volta do Jaylen Brown e do Derrick White ia ser pouquinho, e à medida que esses dois jogadores tiveram que assumir mais e mais, a manta parece que foi ficando mais e mais curtinha, e pronto, podemos falar das escolhas do Mazula para o 7 e do Mazula em particular, mas sim senhor. Sim, queria só dar primeiro, antes de irmos aos Celtics, só dar aqui as flores aos Sixers, né? Porque Sem dúvida. acho que exorcizaram aqui alguns fantasmas Uhum. nesta série. 0-18 estavam os Sixers quando estavam a perder 3-1 em séries, ganharam. Yeah, yeah, 32-0 estavam os Celtics quando estavam a ganhar 3-1 em série, perderam. perdemos. O Joel Embiid estava a enfrentar potencialmente a quarta eliminação dos playoffs às mãos dos Celtics. Em 8 anos de playoffs, 4 teriam sido às mãos dos Celtics se não tivesse ganho este jogo. Os
Celtics e os Sixers disputaram 6 séries de playoffs desde 82, os Celtics ganharam todas. Portanto, a última série de playoffs que os Sixers ganharam os Celtics foi há 40 e tal anos. Por isso foi um exorcismo total e completo. Foi um exercício grande e queria dar essas flores. Vamos ter tempo para falar dos Sixers, porque eles continuam nos playoffs e por isso vamos ter E na tempo para falar na deles. segunda parte vamos falar um bocadinho deles, Sim, mas acima de tudo, dar. Eu acho que foi a semana passada que falei do que o Embiid fez, acho que na altura foi o jogo 5, talvez, de que ele deixa tudo em campo e ele quer muito ganhar por esta equipa. E eu que levantei o braço e disse: não, eu acho que não vamos voltar a ter o Joel Embiid ao nível All-Star. Ainda bem que ele me provou errado. Cada lance que disputa, eu encolho-me porque acho que ele está ali a disputar o último lance da carreira. Acaba o jogo a cochear, acaba o jogo a conseguir impedir ataques dos Sixers, e foi o segredo para esta série, porque vamos falar dos Celtics, agora falamos um bocadinho também do que foi o jogo 7, e ele pôs o frontcourt todo em foul trouble. Às tantas os Celtics tentaram jogar sem postes, tiveram com o Baylor Scheierman nele, o Jalen Brown defendeu um par de posses de bola, e simplesmente não houve resposta para o Embiid. sim. Só uma cena sobre o Embiid perdeu fisicamente, perdeu aquilo que fazia dele um monstro físico, particularmente na defesa, não é? Ou seja, um tipo que era um tapador quase de cesto e um valor seguro na defesa. Uhum. Agora, o que ele tem é uma cabeça para jogar basquetebol anormal, estás a ver? Que faz com que ele é muito esperto e é um grande jogador de basquetebol. E, portanto, quando tu juntas o facto de seres um gajo muito... E vimos o LeBron na série contra os Rockets. Quando tu juntas estas duas coisas, mesmo que o físico não esteja lá, o resto vai compensar. E o Embiid fez mais ou menos, até pelo menos na primeira parte, então no jogo 7, tipo, fez o que quis, dentro do campo, e depois na segunda houve alguns ajustamentos que com o objetivo lá está de dificultá-lo, mas também ele já seria sempre mais difícil porque ele também já fisicamente não estava em condições para fazer 38 minutos, né? Ele se calhar está em condições para fazer 28, estás a ver? ou 25 em alto nível, e o resto vai ser em esforço. Pá, isso, e o Maxi, e o VJ Edgecombe, tipo, lá está, muito curioso para perceber, muito curioso para perceber como é que vão ser os próximos anos ali em Filadélfia, porque o VJ, é verdade, estava tipo 19-0 em triplos nos jogos em que os Sixers perderam, mas nos jogos em que os Sixers ganharam, o triplo estava a cair imenso, e o Paul George, só para dizer isto, acaba esta série a lançar 55% de 3 pontos. Sobre os Celtics, achas que eu tinha aqui quais é que foram as chaves da série? Listei aqui uma data de coisas. As chaves para os Celtics que se perderam. Vou deixar aqui a lista e depois comentamos. Problemas de faltas do Nemias. Lesão do Tatum no jogo 7. O plus-minus do Jalen Brown ter sido menos 57 nos últimos 3 jogos. O Derrick White ter estado ausente nos primeiros 6 jogos e já agora nos últimos 3 jogos, plus-minus dele, menos 45. A incapacidade do Joe Mazzulla jogar de forma diferente, ou de pôr a equipa a jogar de forma diferente quando o sexto não está a entrar. O Zach Lowe, disseste bem, citaste-o, e ele teve uma frase engraçada nisto, porque o Mazzulla no fim do jogo disse que gostou imenso do processo e do que eles fizeram, e os expected field goals, né, que supostamente é um bocado Shot como no quality. futebol, né? Shot quality estava ótimo, não sei o quê. Pá, toda a razão, o Zach Lowe disse, toda a razão, mas isto não é uma série à melhor de 100, isto é uma série à melhor de 7, e como é uma série à melhor de 7, o jogo é aquilo que está a acontecer à tua frente, e portanto tem a ver coisas que tu tens de fazer, tem a ver coisas que tens de ajustar para conseguir ganhar o jogo, porque é aquele jogo que tens de ganhar, tu não estás a... E eu senti sempre que os Celtics, e o Bill Simmons também falou disso, que é, ou já não sei se foi o Bill Simmons ou o Zach Lowe, estavam sempre a pensar na série a seguir. Estava sempre a pensar, parecia que não estavam a pensar naquela série, estás a ver? Estavam a pensar isto, bom, vamos passar isto, vamos fazer aqui umas experiências, vamos experimentando as coisas, e no meio disto tudo perderam uma série, pá, que na teoria deveriam ter ganho, porque eles eram os favoritos a sair do lado do oeste para a final. Ainda te vou deixar outra, que é, se achas que depois desta série há muita gente a pensar no seu voto para treinador do ano. No Mazzulla, só malta aqui a pensar que não devia ter votado nele. Mas bom.
Quem se arrepender do voto no Mazula, Não, isso não faz sentido. Eu vou já dizer, isso não faz sentido. sim, é um prémio de fase regular e a alternativa ao Bickerstaff. Não sei se brilhou ao mais alto nível nesta primeira ronda também, porque acho que é o principal concorrente. Não sei, acho que provavelmente se o Tatum tivesse a 100%, ou pelo menos ao nível que teve no início da série, os Celtics se calhar acabam por ganhar. O plus-minus do Jaylen Brown e do Derrick White é o que é, quando perdem, eles estão muito tempo em campo, portanto quando perdem é negativo, quando ganham tende a ser positivo. No caso do Jaylen Brown não é bem assim, mas adiante. Mas o Mazzulla não sai bem na fotografia, começando pela escolha de 5 inicial, em que claramente cheirou-te a pânico. No jogo 7, yeah. Cheirou-me a não saber o que é que... Cheirou-me a não saber o que é que estou a fazer. Vou fazer agora aqui uma coisa que vai parecer que é para desviar a atenção. Vai parecer que é para desviar atenções, mas não é bem. Cheirou-me a alguém que... Vamos lá ver. Fazia sentido, só para contextualizar as pessoas, os Celtics entraram no jogo 7 com o Nemias no banco, o Luka Garza... Trocaram 3 titulares, sendo que um era forçado, que era o Tatum. O Luka Garza, o Baylor Shireman e o Ron Harper Jr. foram titulares. Esse 5 inicial nunca tinha jogado junto um minuto na temporada, portanto eram estes 3 mais o Brown e o White, foi este 5 inicial do Celtics, não tinham jogado 1 minuto que seja na temporada, e o Ron Harper Jr. jogou 2 minutos ou 3, saiu, não voltou mais a entrar. E isto não é bem um plano de jogo, né? E os 3 titulares era estreia absoluta em playoffs no jogo 7. Yeah. Isto não é bem um plano de jogo. Estreia absoluta a titular, atenção. Parece-me, eu até admito que ele quisesse experimentar algumas coisas e depois os jogadores voltavam a entrar. Ou seja, era uma questão de momentos em que os jogadores entram, porque depois o Nemias e o Pritchard acabaram por jogar muitos minutos, né? Mas não pareceu uma estratégia. A mim não me pareceu uma estratégia porque o Ron Harper não voltou a entrar. O Ron Harper Jr. não voltou a entrar. Tipo, sim, jogou 2 minutos e não entrou mais. Então era um tipo importante para aqueles 2 minutos iniciais do jogo. Tenho dificuldade em acreditar nisso. É uma coisa que vemos não raramente treinadores da NBA fazerem, que enfim, os treinadores da NBA normalmente têm a primeira linha, a segunda linha e depois uma terceira linha. E muitas vezes quando um titular se lesiona, optam por promover à titularidade um jogador da terceira linha para não mexer com aquela rotação inicial e da segunda unidade e depois logo vão ajustando. Portanto, acho que a ideia aí foi essa e foi completamente falhada. Pareceu fezada, puto. Estás a ver? Pareceu fezada, que é uma coisa que o Mazzulla, acho eu, nem é muito esse gajo. Pareceu fezada. Não. Pareceu como quando no futebol a malta estreia um guarda-redes tipo num derby, estás a ver? Pareceu tipo uma cena dessas, estás a ver? Que era uma coisa anos 90. Era uma coisa anos 90, isso. E ele mete o Garza pelo Nemias claramente para tentar fazer o seu velhinho truque do Embiid, o que fazia com o Porzingis, portanto, muitos bloqueios no topo da linha dos 3 pontos sem bola, muito flare screen do Garza, muito Spain pick and roll, em que bloqueia o bloqueador, dá um passo atrás e ficou com o pick and pop livre, e teve alguns, só que os Sixers disseram, pá, vais-nos matar pelo Garza, então tenta aí matar-nos pelo Garza, mas ao mesmo tempo que tenta dar mais triplo à equipa, ele perde o Tatum e opta por tirar o Sam Hauser, portanto ele perde muito triplo para meter o Harper e o... Quem foi o titular? O Harper e o Baylor Shireman. E o Baylor Shireman, enfim, o Shireman tem triplo, mas acaba sempre por perder. E depois a capacidade de criação ficou completamente nula. Rapidamente se percebeu que aquilo era o Jaylen Brown a forçar 3 contra 1 como sempre, ou não ia acontecer, e passado 3 minutos, lá está, saiu o Ron Harper para entrar o Peyton Pritchard, que ele gosta sempre de tê-lo a sair do banco. Acho que foi muito, muito arriscado. Eles acabam os 3 com 0 pontos, para quem vive debaixo de uma pedra e não reparou, nenhum deles pontua. E esta questão de meter o tipo da terceira linha a titular para não estragar muito a rotação, isto é um jogo 7, meu. Não há nada para estragar. Isto é os melhores lá para dentro e ponto final. Portanto, mesmo que ele achasse que havia alguma coisa para mexer, eu tenho alguma dificuldade em perceber... Tu achas que ele quis proteger o Nemias também? Não. Das faltas? Não. Houve muita gente que falou nisso. Acho que não. Acho que é um jogo 7. Tipo, se ele fizer as faltas, faz as faltas. Isto é como os treinadores que num jogo a eliminar tiram o tipo quando está com problemas de faltas para poupar para mais tarde. Poupar para mais tarde é Cancún, meu. O Nemias tem uma importância gigante. Há uma altura que os bloqueios que fazem aquela defesa. Ontem vimos claramente que a defesa dos Celtics, anteontem vimos que a defesa dos Celtics existe
porque está lá o Nemias e não há outro gajo no plantel que dá. Aliás, o Vucevic é expulso da rotação, não é por acaso. Os Celtics sofreram 40 pontos no pintado por jogo na fase regular. Foram a melhor equipa de longe, a que menos sofreu. Yeah. Anteontem com o Luka Garza, tinham 14 pontos até o Nemias entrar. 14 pontos no pintado, sofridos. Portanto, já estavam 14 em meio período. Portanto, não pode... E é verdade, o Luka Garza fez as 2 faltas também em 5 minutos e tal. Não pode ser para o proteger, porque... Não, lá está, eu acho que ele depois acaba por protegê-lo porque fez uma coisa que demorou algum tempo a acontecer, que foi não colocar o Nemias a marcar diretamente o Embiid, não é? Tentar Como é colocar que o ele não faz Nemias esse ajuste? Como é que ele não faz esse ajuste mais há mais cedo tempo na série? na série, exatamente, ou seja, só para contextualizar, não é? O Nemias esteve sempre a marcar o Embiid na maior parte do tempo, mas na segunda parte o Mazzulla foi experimentando malta a marcá-lo, teve lá o Jaylen Brown, teve lá até o Hugo Gonzalez esteve lá, foram tanto outros jogadores para o Nemias ficar naquilo que se chama a ajuda, né? Ou seja, o Nemias estava com um tipo, outro tipo qualquer, pronto, Estava com o e pior lançador dos com o Sixers pior a lançador vigiá-lo à deles, distância. sim, e a ajudar, que é, na verdade, foi assim, na verdade, que os Celtics jogaram o ano todo, porque o Nemias, não raras vezes, não era o gajo que estava a marcar o posto adversário, era o gajo que estava na ajuda um bocadinho, como fazia também o Robert Williams, e essa malta quando os Celtics, Sim, sim. quando estava nos Celtics. E em anos anteriores que havia o Nemias podia jogar com o Porzingis, podia jogar com o Al Horford, o próprio Drew Holiday conseguia aguentar-se com gente muito maior que ele, portanto o ano passado promovia-se muitas trocas. Esse é o maior pecado do Joe Mazzulla, é querer viver com esta matemática do triplo, mas em que ele tinha muito mais vantagens em encontrar mismatches quando tinha o Drew Holiday, porque era um terror no cross-match, ele podia estar a marcar um poste na defesa e depois quando corriam para o outro lado em transição, o adversário não tinha tempo de acertar marcações. O Porzingis é um tipo que do topo da linha dos 3 pontos via o triplo desde o meio campo e era sempre um perigo e conseguia lançar sempre que pudesse, portanto os pontos de pressão na defesa eram muito maiores e simplesmente o Mazzulla Ball com este nível de talento não dá. E depois as apostas acertadas que ele foi fazendo ao longo do ano, o Walsh e o Gonzalez eram dos tipos mais bem capacitados para ir Fazer atrás do isso. Maxi. Eu tenho muita dificuldade em perceber que o Gonzalez tem 5 minutos por jogo Yeah. nesta série em 4 jogos, não jogou em 3 deles. Como é que o Jordan Walsh não passa de 12 minutos e vai o Ronar para a pressão numa primeira titularidade lá para dentro? A aposta foi completamente falhada, não é? Se tivessem ganho, estávamos aqui a chamá-lo completamente de gênio, e não é por isso que perdem, porque está 95-94 com 5 minutos para acabar, portanto eu acho Não que sei eles se estávamos perdem a chamá-lo de gênio, porque não foi por esse ajustamento sim, que eles iriam eles, ganhar o jogo. sim, Quer dizer, eles, não foi. independentemente de como o jogo acabasse, passaram o jogo a correr atrás do prejuízo por causa da aposta inicial. Yeah, yeah. Isso sem dúvida. Isso aí é verdade, isso aí é verdade. Isso É é verdade que depois indiscutível. conseguiram recuperar, até chegaram a estar à frente, na segunda, ainda No na segundo primeira período. parte, no segundo período, sim. Mas depois passaram o jogo a correr atrás do prejuízo. Pá, e depois ainda há outra coisa que se calhar podes-me ajudar aqui a tentar perceber, que é, eu até falei disto com o Ricardo no episódio passado, que é, se há um problema com as faltas do Nemias, porque é que não tentamos explorar o Embiid? Ou seja, porque é que, se o Embiid é o gajo que está a tirar faltas a toda a gente, porque é que não tentamos explorar ele? Porque é que as trocas nos bloqueios não envolvem o Embiid? Porque é que não se entra para o cesto para cima do Embiid? Estás a ver? Porque é que não é esse o jogo que se está... Eu sei porque é, porque é morrer pelo triplo, não é? Mas num jogo 7, eu nem digo nos outros, nos outros também acho que podia ter acontecido, mas num jogo 7, ainda por cima o Embiid está claramente diminuído na segunda parte, tu percebes que ele a defender, ele não pode com uma gata pelo rabo já. Como é que isso não é explorado todas as posses de bola? Não é de vez em quando, todas as posses de bola, porque quando isso aconteceu, deu sexto, sempre que isso aconteceu, deu sexto. E os Celtics não tiveram, os Celtics, o seu treinador, quem quer que seja, a presença de espírito para perceber, este gajo que está aqui está morto a defender, então todas as posses de bola é para o envolver, todas, não há exceção, até ser preciso o treinador tirá-lo, até ser preciso o treinador tirá-lo, porque senão eu não consigo mesmo perceber, porque isto, repara, eu não sou nenhum gênio do basquetebol, não é? Os gajos estão sentados no banco dos Celtics, estão a ver até melhor o jogo do que nós. Como é que isto não é o principal objetivo dos Celtics em todas as posses de bola na segunda parte? Estás a ver? Tem de ser, tinha de ter sido, estás a ver? Na minha cabeça tinha de ter sido, até que alguém me venha aqui dizer o contrário, pronto. Porque o único gajo que tem capacidade para fazer isso é o Tatum. Porque é uma equipa, lá está, os Celtics são uma equipa que não joga bloqueio direto, que coloca muito pouca pressão no aro
Eles são completamente alérgicos a cometer turnovers, preferem lançar um mau lançamento do que arriscar um turnover, e até certa medida estão certos, porque lá está, a matemática, quando é a melhor de 100 e quando é a 82 jogos, Certo. essa é a matemática certa, mas falharam, e o Jalen Brown teve um stream muito curioso, que entre outras coisas disse que esta foi a época favorita da carreira dele. Pá, puto. 24 horas depois de ter sido eliminado, em que o franchise player dele passou 60 e tal jogos lesionado e em que ele foi eliminado à primeira, diz que foi a época favorita dele, mas disse também que ele teve a rever vários lances do jogo, entre outras coisas chamou o Embiid flopper, disse que há uma cabala dos árbitros contra ele, foi uma coisa gira. E ao rever aquele lance com 99-98 em que tem o Nemias aberto debaixo do cesto em transição e passou a bola para o Pritchard, está a olhar para aquele passe, diz que teve medo que o Embiid pudesse desarmar o Nemias. O Embiid está com a linha dos 3 pontos, 2,5 metros Yeah. atrás do Nemias, Teve medo, ilimitado. nem pensaste nisso, puto. Não Diz só viu, que não não viu. pensaste, não levantaste a Não viu. cabeça, meu. Não viu ou teve medo de fazer turnover, das duas uma. E não quer admitir nenhuma delas. E diz que faz aquele passe para o Pritchard 100 vezes em 100. E provavelmente o treinador concorda com ele. E esse é o problema dos Celtics. Yeah. Essa jogada, atenção, eu acho que não está errada a jogada, que depois como se desenrolou, o lançamento do Pritchard foi bom, ou seja, ele escolheu não dar a bola ao Os Celtics Nemias. tiveram efetivamente lançamentos ótimos. Só que não Eles, meteram eles, nenhum. sim, ele escolheu não dar a bola ao Nemias, que era o passe mais acertado, mas os dois passes que aconteceram a seguir não foram errados, na medida em que o Pritchard também teve um bom lançamento. A questão é, ah, o teu processo mental está completamente regrediu, estás a ver, na NBA, regrediu por causa desta cena, da estatística, porque tu na temporada regular passas o tempo todo a dizer, e bem, que o lançar triplo é melhor do que lançar de dois, estás a ver, e depois Sabe, dois comprido. sim, Sabe, dois comprido, sim, atenção. sim, a memória muscular, a tua memória muscular, é que nem olhas para debaixo do cesto, quando está um gajo a cortar para lá, um gajo que, by the way, e se calhar agora podemos falar um bocadinho dele, pá, que eu acho, então ofensivamente, de certeza, fez dos melhores jogos, foi Uhum. mesmo pena os Celtics terem sido eliminados, foi dos melhores jogos que o Nemias fez este ano, dos Antes, melhores antes, de jogos que ele irmos, fez. antes de irmos ao Nemias, e já te passo a bola para resumires o que viste do Nemias, os Celtics, lá está, é triplo, 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 e no sábado foram 50, acho que foi 13 em 50, uma coisa assim. E é o triplo do canto, como é quase sempre aberto, porque é criado a partir de drive and kick, ninguém lança triplos do canto contestados, o triplo do canto é o lançamento mais valioso do basquetebol. Não é. E muito menos nos playoffs. O lançamento mais valioso do basquetebol vai ser sempre um layup ou um afundance sem oposição, que era a posição que o Nemias tinha naquela altura. Esse é sempre mais valioso, porque é metida uma taxa virtualmente de 100%, pelo menos 90%, é mais valioso do que um lançamento aberto do triplo do canto. E depois ainda há outro antes do triplo do canto, que é o lance livre. Ataquem o cesto, sofram faltas e façam lances livres, porque o lance livre entra a 75, 80%, continua a ser mais valioso que um triplo do canto. Perguntei ao Embiid como é que é. Perguntei ao Embiid como é que é. Bom, sobre o Nemias, pá, eu fiquei mesmo orgulhoso de ver o que ele fez no jogo. Não só acho que provou que é um gajo muito importante nos Celtics, como o jogo correu-lhe bem, tirando ali uma ou duas faltas. E atenção, eh, é verdade que o Embiid é um bocado flopper em algumas coisas, e é verdade que o critério às vezes não foi igual entre o Nemias e o Embiid. Mas by the way, porque nunca é, né? Nunca é o critério igual entre um tipo que foi MVP ou que é All-Star e um contrato quase mínimo na liga. Portanto, o critério não vai ser igual. E isso, esqueçam, estás a ver? Esqueçam. Sim, há Portanto, aquela falta em que estão os dois a agarrar e sai ao Nemias. pá, A sim. quarta falta, aquela que ele está no chão e o Maxi até o consegue evitar apitarem essa ao Nemias, Essa, acho que foi... essa Essa falta essa é muito estúpida, é um jogo 7, meu. O gajo atirou-se para o chão, se tivesse ido às pernas do Maxi era uma coisa, agora o Maxi salta e eu nem sei se chega a haver contacto. Foi a única. Agora o resto das faltas, o critério pode não ser igual para todos, não é, mas o Nemias fê-las, pronto. sim, fez aquela, pá, o Mazula até pede Um challenge absolutamente horrível, em que ele challenge, acerta no mas braço, ele claramente. depois arrependeu-se e pediu para reverter, mas depois já não deu, né, porque Pois. já estavam a rever, não fez muito sentido, mas eu acho que o Nemias, isto era uma das perguntas que eu tinha para ti, que é, se achas que o Nemias sai com a posição dele reforçada nesta temporada ou se pode perder a titularidade na próxima?
se perder a titularidade na próxima época é por alguém É que não está nos porque tem Boston Celtics hoje em dia. é isso, é isso. É porque tem de ser, é porque tem de vir aí uma truta, estás a ver? É De vir aí uma truta do porque caraças. Vou buscar o não é, Gobert, estás a ver? não é bem o modus operandi do Brad Stevens fazer alterações gigantes, e não sei se eu estou a ver desistir do Derrick White ou do Jalen Brown, vamos ver. Hum, Equipas na Conferência Este que tenham épocas falhadas, há aquele rapaz grego em Milwaukee que se deve sempre fazer uma chamada, portanto não sei o que é que os Bucks acham do Jalen Brown ou assim, mas há de ser novela para o verão. Para já também não é o estilo dos Celtics irem atrás do Giannis agora nesta fase da carreira dele, veremos, mas o que o Nemias deixou para já, claro e evidente, é que é o melhor posto da equipa, ponto final. E isso não passou a ser menos verdade porque fez muitas faltas. Ele era o único jogador interior do Celtics com unhas para tocar a guitarra que eles precisaram de tocar no sábado. E teve um plus-minus positivo, ganharam o jogo por 9 nos minutos dele, perderam por 16, ganharam por 7 nos minutos dele, perderam por não sei quanto por 16 nos minutos sem ele. E por isso é bastante evidente o impacto que ele tem. Ele faz muitas faltas também, porque muitas vezes é o ele gajo que fica agarrado ao pau, estás a ver? É o gajo que está não lá. é isso, é que ele não é sequer a última linha de defesa. Muitas vezes esta equipa do Celtics é a única linha de defesa quando um adversário consegue entrar Yeah. numa penetração. A partir do momento em que está lá dentro, em que entrou na linha dos 3 pontos e está em direção ao cesto, só Nemias. E pronto, quando não tens os Drew Holidays e os Orfords e não sei o quê, a coisa fica mais difícil. Sim, eu acho que ele veio meio em crescendo. O último jogo dele até acaba por ser o jogo 7. Sinto que ele depois também foi aprendendo. Pá, lá está, que os playoffs são um bicho, os playoffs são um bicho diferente. Estes são os primeiros jogos de playoffs da carreira do Uhum. Nemias, não é? E fazer um jogo 7 como ele fez, com 17 pontos, falhou um lançamento, falhou um lançamento aqui, falhou um lançamento incrível. E se aquele sexto Sim, entrasse, o pavilhão vinha abaixo completamente. completamente. Mas tem ali dois momentos, pá, de enorme qualidade, debaixo do cesto, tipo, em que Uhum. engana o Embiid, engana o Drummond, tem, pá, dois bons movimentos de pés, sobretudo, ganha imensos ressaltos e lá está, é o que estavas a dizer, não havia dúvidas ali. Aliás, até vou dizer mais, se os Sixers tivessem o Nemias, não era o Drummond que estava a jogar, provavelmente era o Nemias, Não, era o não, Nemias, não, nem tipo, pensar, nem nem pensar. sequer, Sim, sim. é cozinhado pelo Maxi na altura das decisões, que consegue dar a Pois, volta no bloqueio direto, mas não há mas quem é como. que não era cozinhado pelo Sim, Messi? sim, sim, sim. Esse- Enfim, é o que é. Sai satisfeito também destes playoffs, yeah. porque estava com medo que, por ter passado o ano a defender num drop tão profundo, que fosse mais explorado no bloqueio direto e que pudesse dar muito tiro aberto. Era um risco ele poder ser o Mazzulo olhar e poder, não vamos conseguir jogar com este gajo. Isso não aconteceu de todo, eles não conseguiram foi jogar sem ele. E Yeah. por isso dá-lhe ótimas perspectivas para o que aí vem. Ele tem mais um ano de contrato que só está 50% garantido. Obviamente que vai ficar 100% garantido, mais mal os Celtics possam exercer essa opção. Aliás, nem tem opção nenhuma para exercer, basta não o dispensarem para o contrato ser garantido para o ano. São 2 milhões e qualquer coisa, menos 3, mas está já este verão elegível para uma extensão. Isso provavelmente merece atenção detalhada no final de junho, depois das finais acabarem, falarmos um bocadinho da situação contratual do Nemias, mas vem um ótimo cheque para ele e lá está, os Celtics, apesar de terem baixado da Tex e dos Aprons, continuam numa posição de cap que é boa, mas não é fantástica. São mais de 100 milhões de dólares no Tatum e no Brown juntos, que são 2/3 do cap, basicamente, e por isso não é à vontadinha que vão buscar um substituto para o Nemias, e quando tens o Nemias a este preço como titular, não sei se tens muita vantagem também em meter alguém à frente dele. Agora, Yeah. é preciso ajuda no interior da rotação de Boston para ajudar o Nemias, não é para substituir o Nemias. Sim, é isso. A malta que eu ouvi, pelo menos disse, falou sempre a alguém para fazer companhia ao Keita e não para substituir Sim, o Nemias eu Keita. também acho que o Nunes tem esta questão das faltas, que vimos especialmente no início da carreira, que era muito, muito grave, e também tem a questão do desgaste, que para um posto andar a fazer piscinas para trás e para a frente não é fácil, sem comprometer na defesa depois com o passar do tempo. Portanto, eu não acho que ele seja um jogador de 30 a 35 minutos por jogo, até por 35 minutos por jogo já não há muita gente que faça, mesmo os jogadores mais utilizados da liga andam ali nos 33 minutos por jogo. Acho que ele é um jogador de 24, 28 minutos por jogo, elite no papel que tem, como foi este ano, e depois é preciso alguém que seja capaz de aguentar o barco nos outros 20, 24.
Yeah. Bom, bué Patreon sobre isto, meu. Vou ter de só dizer aqui, o Marco Logrado diz assim: "Olá Eu vi, eu pessoal". vi uma, eu vi uma composição, algures. Sim, sim, há duas, há duas. "Olá pessoal, gostava de falar e ouvir a vossa opinião em relação aos Celtics do jogo 7, sem tirar mérito ao trabalho do Mazula ao longo da época, mas será que se deslumbrou no jogo 7? Quem é que num jogo 7 não começa com o seu 5 mais forte?" Lá está. Acaba por bater dois recordes indesejados. Primeira vez que os Celtics perdem uma série depois de estarem a ganhar 3-1. Primeira vez desde que há registros que os três titulares ficam a zeros num jogo de playoffs. O que é que se passou aqui? É verdade que podia ter corrido bem, e se assim fosse, provavelmente não estávamos a ter esta conversa, mas será que, apostando mais na consistência e na identidade habitual da equipa, os Celtics não teriam passado? Eu acho que a identidade até teve lá. Tiveram várias oportunidades no quarto período para passar para a frente do marcador, mas a insistência no triplo acabou por não permitir. Fica a sensação de que, se tivessem conseguido ganhar vantagem nessa fase, o desfecho poderia ter sido diferente. De qualquer Uhum. forma, dar mérito a quem o merece. Excelente época regular dos Celtics, não esquecer isso. Parabéns ao Nemias por uma época inesquecível e parabéns aos Sixers que mereceram esta alegria depois de tudo o que passaram ao longo da época. Abraços para os três e avancem com muitas sugestões de comidinha. Sim, nós já falámos basicamente tudo aquilo que o Marco disse aqui. Isto até é Sim. mais uma análise do Eu que. discordo, eu discordo que o Mazul tivesse a fazer experiências para rondas mais à frente. Foi o Bill Simmons que disse isso. Eu não acho que isso seja verdade. E muito menos os jogadores estavam a pensar uma série ou duas à frente. São jogadores, estão ali para ganhar aquele jogo. Portanto, Yeah, e a questão da experimentação não alinho bem. Ele é um tipo que não tem medo de experimentar e experimentou mal. yeah. Diz o João Ceia, pergunta barra rant sobre Jalen Brown para vocês. O Jalen Brown disse uma vez que era o melhor two-way player da liga e andava mortinho para levar os Celtics às costas como primeira opção sem o Tatum para poder dizer que é melhor que ele. Então, o segundo melhor two-way player da liga, quando teve a oportunidade que tanto queria, terminou menos 16 numa derrota por 9 num jogo 7. E isso explica-se muito pelo seu ego, que o leva a ter uma visão de túnel absolutamente desesperante. Agarra-se à bola e não a larga nem por nada, só quando a perde ou falha o lançamento forçado que tanto gosta de fazer. Outras estatísticas. Os Celtics nesta série sem Brown em campo são mais 43 e com ele são menos 23. Nas 9 post-seasons com os Celtics acabou com um plus-minus negativo de 7 e em apenas 2 teve um positivo. Nesta época regular em que não se calava que era o MVP, os Celtics com net rating de mais 13.9 sem ele e apenas mais 3.8 com ele. Outra estatística, os Celtics nesta série ficaram 2-1 em jogos em que o Tatum teve uma usage rate superior à do Brown e 1-2 quando o Brown teve uma usage rate superior à do Tatum. Não está a contar com o jogo 7, uma vez que o Tatum não Uhum. jogou. O seu ego é o maior inimigo que fez com que ele não percebesse que ele não é, nem nunca será, e se ele diz isto com letras grandes, o número 1 desta equipa. Posto isto, gostava de saber a vossa opinião, mas para mim chega de Jalen Brown nos Celtics e o seu ball hogging é insustentável e foi a razão para termos perdido os jogos 5 e 6. Jalen Brown por Yanis para ontem. Já agora, já que vamos falar de Jalen Brown, o André Mesquita no Patreon diz, reminder, 3 contra 3 de argumentos de Inês contra Lucas, entre o Jalen Brown ficar / ser trocado, aguardando simulações de trocas. Abraços a todos. Abraços a todos. É normal quando se perde, se tenta encontrar culpados, não é? E claramente que o Jalen Brown, não sendo o único culpado da série, era o jogador em qual os Celtics depositavam mais esperanças, ainda para mais sem o Tatum, que pudesse ser um fator importante ou que pudesse ser um fator decisivo, lá está, nesta série. Uhum. Só duas ou três coisas sobre isto, que é, sem o desculpar, é muitas vezes pedido ao Jalen Brown que faça coisas na defesa que não é pedido à maioria das estrelas da liga, ou dos jogadores mais importantes das equipas. Nomeadamente, ele teve a defender o Embiid, não é? Que não há de ser propriamente, ou seja, ele não está a descansar, não está a descansar na defesa, e isso acontece. Ainda ontem no jogo vimos o Banquero a defender o Cade, mas não vimos o Cade a defender o Banquero, por exemplo. Estou a dar um exemplo só para dizer que é normal que isso também seja desgastante. Agora, o que não é normal é aquilo que sempre aconteceu na carreira do Jalen Brown, que é a tomada de decisão que está melhor, não é a tomada de decisão do Jason Tatum. E por isso é que ele provavelmente nunca vai ser tão bom jogador como o Jason Tatum é, porque
a sua capacidade de tomar decisões dentro de um campo de basquetebol não é a de um All-NBA, não é de um All-NBA, First Team All-NBA, não é. E no outro lado, a jogar contra ele, tinhas o Tyrese Maxey, que até tem um estilo de jogo que podia ser propício, não é? A perdas de bola, a maus lançamentos, etc. Mas tu vês que ele, a cada momento, toma quase sempre a melhor decisão. Quase sempre a melhor decisão. Se é para lançar, é para lançar. Se é para entrar para o cesto, é para entrar para o cesto. Não comete turnovers. E por isso, ainda quando tens quando no mesmo jogo consegues ver dois jogadores, estás a ver, em que são exuberantes até na forma como jogam, mas um toma consecutivamente boas decisões e outro toma muitas vezes más decisões, fica muito exposto, estás a ver? Fica muito exposto a aquilo que são as fragilidades de Jaylen Brown. Só mais uma nota que foi, pá, não é admissível, acho eu, que o Derrick White só apareça no jogo 7 desta série. Pronto. E acho que isso também foi uma parte importante dos Celtics terem chegado até ali, porque o Derrick White faz uma série horrível, com exceção do último jogo. Horrível. No lançamento. Atenção, no lançamento. Estava desaparecido, não é? Por isso, é isto. Enfim, primeiro, um ponto interessante que tu deste aí sobre o Maxey. Os Sixers ganham esta série porque ganharam a batalha dos turnovers aos Celtics. Fizeram menos 8 turnovers no conjunto dos jogos. O Tyrese Maxey faz, deixa-me ver o número para não me enganar, porque é assustador, faz 46 assistências para 9 turnovers. Ele teve menos de um turnover e meio por jogo nesta série. Yeah. O próprio Embiid, que o historial dele de playoffs, e à medida que a série vai avançando e se vai cansando mais, toma mais decisões a partir do poste e no capítulo do passe, faz 28 assistências para 10 turnovers. Portanto, estes dois jogadores fizeram 74 assistências para 17 turnovers. É brutal. É brutal. E isso é uma grande razão para terem ganho esta série. Sobre o Jaylen Brown, o Jaylen Brown assinou o segundo maior contrato da história da NBA. O primeiro foi do Tatum. À data que o assinou. O Jaylen Brown, para o ano, é o sétimo jogador mais bem pago do campeonato. Isto quer se queira, quer não, há uma disparidade grande entre o valor que ele tem e o valor que ele recebe. O valor que ele recebe influencia sempre a prestação da equipa, porque há oportunidade de custo-oportunidade. Não se pode ir buscar outros tipos, ou estamos mais... Tivemos que mandar em fora o Drew Holiday, o Porzingis e o Al Horford e toda a gente, porque estes contratos existem. É verdade que ele este ano assumiu muito na defesa. Não acho um defensor assim tão bom. Ele fez uma ótima série defensiva quando foram campeões contra os Mavericks, em que teve no Luka Doncic e ganhou uma bela reputação defensiva. Mas não acho que ele seja sempre esse defensor todo. E depois o grande problema do Jaylen Brown em que quando o lançamento dele não está a entrar, e ele é um grande shotmaker, toda a produção ofensiva no Jaylen Brown está baseada no facto da bola entrar ou não entrar numa situação de lançamento bastante discutível, porque ele tem dificuldade em driblar a bola, ele tem dificuldade em disputar um bloqueio direto, tem dificuldade em tomar boas decisões, portanto ele é um bom marcador de pontos muitas vezes, mas quando não é um jogador com bastantes deficiências. Acho que a história do plus-minus e quando está fora e quando está dentro começa a ser mais sinal do que barulho. Há de facto evidências a apontar para o facto de a equipa não ser tão boa quando tem que jogar muito através do Jaylen Brown. Pode ser injusta também, porque ele teve que carregar muita água pelos Celtics este ano, mas sim, eu não gosto do contrato dele, não gostei quando foi assinado, não gostei que tivesse ganho MVP da frente do Tatum, porque achei que o Tatum foi melhor em ambas as séries, mas pronto, é um jogador que teve sempre muito boa fama, acima daquilo que eu acima da avaliação que eu fazia dele, e pronto, é um dia mau em casa de João Diniz. Sim, epá, não gostei nada das declarações dele no fim do jogo. Eu tenho Jaylen Brown como um tipo... É óbvio que tu tens de ser demasiado confiante para jogar na NBA sempre, né? Ou seja, tens de ter uma confiança irracional, quase todos eles têm. Mas há ali uma série de coisas que ele diz que nas vibes para mim não foram boas. Sinto que estamos a assistir a uma Westbrookização de Jaylen Brown, tipo, está tudo contra mim, tipo, assim uma mistura de Draymond Green com o Russell Westbrook. Tiveram o filho, saiu o Jaylen Brown e as suas declarações incompreensíveis.
Pá, admito que possa haver alguma frustração ali à mistura, não é? Mas, Uhum, pá, não gostei do que ouvi, não gostei do que ouvi. Tenho aqui, uhum. já que pediram trocas aqui o André Mesquita, tenho 3 para ti, puto. Manda, dissemos que Queres íamos perder 20 queres minutos nos Celtics, vamos com 45. sim. Ah, Jamal Murray por Jaylen Brown, quem é que diz que não primeiro? Os Nuggets. Os Nuggets, ok. Sabonis e Hunter por Jaylen Brown e Sam Hauser. Os Celtics. Kevin Durant por Jaylen Brown. Esta é a minha favorita, deixei a melhor para o fim. Kevin Durant por Acho, Jaylen Brown é giro, acho, que é os, giro. acho, que os Celtics não desfa- acho que os Celtics não desfaziam os Jays por causa do KD. Acho que não. E achas que deviam ou não? Não. Não, ok. Para arrebentar mais um balneário, não vale a pena. O KD também só tem mais um ano de contrato, né? Não, não, ele tem uma extensão. Tem mais um, pelo menos. Tem mais dois. Ou mais um da opção dele. Ah, é? Ah, ok. É, é. Então não trocarias KD por Jaylen Brown. Eu gosto desta, pá. Eu acho esta Não, não. fixe. Pá, Acho esta fixe. parem de ser namorar pelo KD, meu. O que é que vocês querem? Um balneário tóxico, meu? Queres o Nemias a partilhar balneário com o KD? Queres que haja leaks de mensagens no grupo do WhatsApp com o KD a dizer que o Nemias é um atrasado mental? Foi o que ele fez de colegas de equipa deles este ano. Pá, é chocante. Ai. Bom, bora só falar das outras séries já agora. Tivemos Cavs contra os Raptors. Também foi a jogo 7. A Uhum, equipa que chegou em casa ganhou sempre. uhum. Ontem tivemos talvez um dos jogos de carreira do Jared Allen, que temos de recordar a declaração dele que diz Que o que barulho disse há das uns luzes era anos muito. que o barulho das luzes nos playoffs era muito. E coitado, é uma declaração que o persegue até ao dia de hoje, mas Uhum. finalmente ontem tivemos uma grande segunda parte do Jared Agora vamos Allen. ter, agora vamos ter Jared Allen contra Jalen Duren, que são claramente dois Sim, tipos afetados pelo barulho das luzes. o barulho das luzes. Os Cavs que passam esta série, apesar do James Harden, e não por causa do James Harden, não por causa do James Harden, Cá estamos. que também podemos dizer assim: epá, não acredito, então não é que nós vamos chegar ao James Harden e o gajo não foi capaz de fazer a diferença numa série de playoffs. Bom, foi o que aconteceu. E no final do dia descreveste uma coisa engraçada que é as individualidades dos Cavs foram melhores do que a equipa Uhum. dos Raptors, porque os Raptors até jogaram em equipa, até funcionaram melhor, mas eu Uhum. acho que as ausências do Ingram e sobretudo do Quickley, que não jogou a série toda, Exatamente. acabaram por decidir o jogo, porque os Cavs não se pode dizer que tenham convencido Não. O nesta Scottie Barnes série. foi, o Scottie Barnes foi o melhor jogador da série. Claramente E o faltou algum segundo, e o punch, segundo melhor jogador, não sei se não foi o RJ Barrett. punch ofensivo aos Raptors. Na primeira parte os triplos estavam a entrar e estavam a conseguir sair em transição, a coisa até estava a acontecer, mas uma equipa com dificuldades evidentes no 5 contra 5 a meio campo, mas os Cavs puseram-se a jeito e tiveram muito, muito perto de ser eliminados pelo Colin Murray Boyles e pelo Jamal Shead e pelo Jamison Battle. Portanto, agora vêm os Pistons, vamos ver, já falamos um bocadinho da série a seguir, mas não, lá está. Disseste no início que a passagem dos Sixers é justa e à melhor de 7 passa sempre a melhor equipa. Nesta também teria sido justa qualquer equipa que passasse. Eles ao intervalo do jogo 6 estavam com o mesmo número de pontos na série. O sexto fechou para os Raptors na segunda parte. Os Cavaliers começaram a preocupar-se com o jogo, começaram a ser em transição o terceiro período do Jarrett Allen. Para terem noção, ele faz um duplo-duplo, 14 pontos, 10 ressaltos. Foi a segunda vez que um jogador este ano, faz regular ao playoffs, conseguiu fazer um duplo-duplo apenas num período. Acho que conseguimos imaginar quem é que foi o outro. E pronto, acabaram por arrumar com o jogo, mas não deixam uma grande imagem. Yeah, não deixam. Já agora só dar aqui as flores ao Scottie Barnes e ao RJ Barrett, que eu acho que saem com a reputação reforçada nestes Sim, playoffs, com o Ingram em sentido contrário, mas, sim. mas eu acho que eles os dois, e o Scottie Barnes, de facto, os Raptors às vezes estão um bocado escondidos, não é? No sentido em que não são uma equipa com grande visibilidade, não é? Na liga e a tocar em Portugal ainda menos, não é? Mas ver o Scottie Barnes a jogar é uma coisa que impressiona. Fisicamente ele, para além de ser ele é uma besta, não é? Fisicamente, Uhum. mas ele tem uma desenvoltura incomum para o tamanho que tem. E é uma coisa, lá está.
foi evoluindo na tomada de decisão até tomar cada vez melhores decisões com a bola na mão, e ele está a tomar cada vez melhores decisões com a bola na mão, e é um All-Star nesta altura, sem dúvida nenhuma. Sobre os Pistons, não, diz. Quis dizer mais alguma coisa? Não, eu só despedir-me dos Raptors dizendo que foi pena as asneiradas que fizeram, que foi o ano passado quando era uma extensão de contrato ao Brandon Ingram, ainda sem ele ter feito um jogo para o assegurar, porque foram buscar os Pelicans, ele ia ser free agent e deram-lhe um contrato, um cheque em branco, basicamente, deram uma extensão completamente incompreensível ao Poeltl, e isso vai-lhes complicar muito a vida, porque é um dos ponteiros mais caros da NBA já no próximo ano, e uma equipa que tem aqui por onde trabalhar, claramente, com esta rapaziada toda que muita gente nem sabe o nome, junta com o Scottie Barnes, este crescimento do RJ Barrett e ver o que pode dar com o Quickley, podia ser aqui uma base forte para alguma coisa, mas se calhar para o ano são oitavos ou nonos ou décimos, porque não estou a ver como é que vão pegar no Poeltl e no Ingram, que dificilmente serão jogadores positivos daqui para a frente nas suas carreiras. Enfim, o Ingram pode ser marginalmente, mas para o que recebe, duvido. Yeah. Pistons. Eu acho que no final do dia os Pistons ganharam o jogo 7 em casa frente aos Magic. No final do dia acho que cumpriram a obrigação, não é? Relembro que os Pistons foram primeiros classificados na Conferência Este, ganharam 60 jogos e por isso eu acho que tinham a obrigação de ganhar aos Magic, que estavam no chão nesta série, estavam completamente no chão antes do play-in começar e que foram buscar forças não sei bem aonde, para conseguir levar isto a 7 jogos, para além de terem ganho os 2 jogos do play-in. Fica a dúvida se com o Franz Wagner teriam passado os Magic. Não teriam passado. Achas que não teriam? Principalmente pela defesa ao Cade. Não teriam passado. O Cade, desde que o Wagner se foi embora, o Cade tomou conta da série. Ponto final. Não, estou a perguntar se tivesse o Franz Wagner, se os Magic teriam passado. Teriam. Teriam passado. Estás a dizer que os Pistons não teriam passado. Exatamente, pensava que estava a falar dos okay. Pistons. Sim. Ok, se os Magic teriam passado com os Pistons, com esta eliminação provavelmente é o adeus ao Jamal Mosley, né? O treinador dos Magic, que já havia rumores de que ele se iria embora, e mais uma nota só para falar do Banquer, que eu acho que até acaba por sair bem desta série, sair bem no sentido em que ele ontem, por exemplo, disse presente, marca 20 e tal pontos na primeira parte, e toma relativamente boas decisões com a bola na mão. Mas não sei, tipo, houve uma pessoa que até me mandou uma mensagem a dizer no Instagram, a dizer, eu tenho de falar bem dos Pistons e tal. Eu não importo de falar bem dos Pistons, eu acho que estava 3-1, a série estava 3-1 para uns Magic que estavam debaixo da terra, e por isso fica difícil falar bem dos Pistons quando isso estava a acontecer, e eu acho que todos os receios que haviam sobre a equipa durante a fase regular, não haver mais criação para além do Cade, quem é que é a segunda força ofensiva, e o apagão ofensivamente do Jalen Duren, tipo, tornaram os Pistons uma equipa, lá está, passível de ser eliminada por uns Orlando Magic que estavam a caminho de Cancún, estás a ver? E acho que isso é que é prejudicial. E se não fosse ontem à noite, óbvio que é sempre se não fosse alguma coisa para qualquer que fosse o resultado, né? Aparecer o Tobias Harris, né? Vindo não sei de onde, os Pistons não estavam aqui para contar a história, provavelmente. Sim, eu posso dizer bem dos Pistons. O Cade tomou conta da série desde que o Franz se foi abaixo. O Ozar Thompson decidiu mostrar ao mundo que é o segundo melhor defensor do planeta Terra. Acaba uma série de 7 jogos com 16 roubos de bola e 16 desarmes de lançamento. 32 stocks em 5 jogos. É completamente alarve o que o Ozar está a fazer. O Tobias Harris faz um jogaço, que é poético depois dos Sixers terem passado na véspera, e agora temos Sixers contra Tobias Harris, que é... Alguém tem de passar, é engraçado. Não temos, aliás, não temos. Podemos ter na final de conferência. Só na final de conferência. Exatamente. Mas é um colapso total e absoluto dos Magic, que depois de se enganarem eles próprios e a nós também com aquele 3-1, e por causa da lesão do Franz, infelizmente para eles, mas lá está, faltou esta era, entre aspas, dos Magic, e alguma coisa vai mudar, sempre marcada por ausências do Suck, ausências do Banquer, ausências do Wagner à vez, mas mesmo quando os vimos todos juntos, esta equipa não foi boa o suficiente. O colapso, desde o intervalo do jogo 6, em que eles marcam 19 pontos na segunda parte de um jogo de playoffs, 19, meu! 19 pontos!
no jogo de segunda parte, na segunda parte do jogo 6, num jogo em que Lá para fechar uma eliminatória, em falharam casa, 23, 23 não. lançamentos seguidos, né? Não foi? Foi uma coisa assim. Diniz, se eu vier ver aqui o resumo da época, uma equipa da NBA este ano, a média de uma equipa, do Thunder aos Wizards, a média de uma equipa da NBA num jogo são 42 lançamentos de campo, concretizados. Portanto, 10 por período, mais ou menos. Tu sabes quantos lançamentos de campo os jogadores não banquer fizeram nos últimos 6 períodos, no último jogo e meio? Portanto, 20, se fosse a média da NBA, tinham concretizado 60. 20. 20. Nem mais um, nem menos um. Estou a acertar, foi 20. bom. Acertaram 20 lançamentos de campo em que 6 períodos os jogadores não banquer. São 3 e tal, são 3 e meio por período. É um lançamento de campo de 4 em 4 minutos. É muito pouco. É completamente inacreditável. E por mais crédito que queiramos dar à defesa dos Pistons, os adeptos dos Magic, se Deus quiser, vão ter um treinador que saiba desenhar jogadas ofensivas. Eu tinha dito há umas semanas que acho que o Banquer não ia cair e o Banquer novamente dá aqui uma prova de que eu não sou o maior fã dele e critico às vezes na fase regular e demonstrativamente a equipa é melhor em campo com o Franz Wagner do que com ele. Ele é um jogador de playoffs, ele é um jogador de 16 jogos, não é um jogador de 82. É o segundo jogo. Ele é claramente um gajo que dá o passo em frente nestas ocasiões. É o gajo que... Aquela malta que joga melhor em playoffs, sim. Segundo jogo 7, segunda vez acima dos 35 pontos, só há 2 jogadores na história que fizeram, foi ele e o Luka, são os 2 jogadores com pelo menos 2 jogos 7, aqueles que têm a melhor média de pontos, Luka Doncic e Paulo Banquero. 2 derrotas para o Paulo, tinha sido há 2 ou 3 anos com os Cavs, também um jogo 7, em que as equipas da casa ganharam sempre o jogo. E não sei bem o que é que te dizer, que obviamente que não vai ser o Banquero a estrela que vai ser sacrificada, o Mosley está de saída, e eu acho que por problemas de cap, por constrangimento, porque esta equipa não é boa o suficiente para o dinheiro que está a gastar, o Jalen Suggs, que num dia bom parece o Derrick White, num dia mau parece o Derrick White é mau também. Lançou abaixo de 30% de campo, lançou 20% de triplo, e portanto um tipo que joga 50 jogos por ano, ou 40 jogos por ano, ou 50 jogos por ano, e não consegue oferecer espaçamento ao banqueiro, eu acho que vai ser... E o dinheiro que ele ganha, não é? Ou seja, é Sim, porque ele um contrato que dinheiro. não ganhou 35 milhões este ano, do mal ou menos é um contrato que está a descer, isso pode aliciar alguma equipa que queira fazer uma aposta nele, mas ainda assim é muito dinheiro para um tipo que vai ter bola na mão, porque é base, apesar de poder ser segundo base, obviamente, deve ser segundo base, obviamente, mas que lança a estes níveis na NBA de hoje em dia. Sim, aquele ou é o Derrick White ou é o Alvarado, tipo, e de repente é só alma, estás a ver? É só alma, é só querer. Epá, isso depois também não chega. No Patreon, no Gonçalo Cunha dizia assim: boas malta, ainda resta alguma confiança nos Pistons ou nos Cavs depois desta primeira ronda? Problemas de matchup são a causa para tantas dificuldades. Sinceramente, como adepto dos Knicks, seria um grande falhanço não chegar às finais da NBA este ano com o Oeste em cacos. Os Sixers, dependerem do Embiid saudável para jogar 40 minutos por jogo para serem competitivos em 2023, deram jogos e exibições épicas, mas preferia que isto fosse resolvido a 4 ou 5. 23 lançamentos falhados seguidos impediram os Knicks de terem vantagem casa no resto dos playoffs no Oeste. Abraço, abraço aos três. Isto é uma alusão ao jogo dos Magic. Sim, eu concordo com o Gonçalo. Eu acho que a amostra dos Cavs e dos Pistons, e a seguir podemos falar dos Knicks, não é a melhor para aquilo que resta. Ou seja, não abre boas perspectivas para estas equipas no que vem aí dos playoffs. O Não, Pedro Leiria... Sim, falamos um bocadinho de cada série a seguir ao intervalo, mas sim, nenhuma equipa de este está a encantar, eu diria. não está. Os Sixers são a equipa que encantou mais até. Claro. O Pedro Leiria dizia: a pergunta desta semana é sobre os Sixers, acham mesmo que o Embiid a jogar alguns minutos e descansar outros, esta dupla VJ Max e e um Paul George a jogar 80% do seu melhor como está, não serão suficientes para bater primeiro uns Knicks que, apesar de demolidores no ataque com as rotações mal feitas, não seria novidade este ano feitas pelos Shore, Mike Brown, e depois com os Pistons ou Cavs com problemas de matchups também e de ajustes, como se viu nesta primeira ronda, os Sixers podem ter as portas do Oeste escancaradas como nunca este ano para as finais. PS, seria top uma live de YouTube, como falaram, dos três, a assistir e a reagir ao vivo a um jogo cedinho, que sabemos que o João Diniz não gosta de se deitar à tarde. Seria possível abreijos aos três. Temos de ver, por acaso, temos de ver. Não sei se ainda vou haver jogos a horas decentes. É capaz. Bom, sim,
se calhar lançamos estas perguntas do Pedro na segunda parte, para quando fazemos a antevisão na segunda ronda. Por isso falamos só agora das odds, das odds que não mentem da Betan.pt, que é a escolha de consumidor e marca 5 estrelas em apostas esportivas. Trago-vos as odds hoje do título, para o título da NBA. Thunder favoritos, né? Continuam. Achava que era para o título do Mundial de Snooker. Já vamos falar sobre isso se quiseres. Como estamos com tempo, Thunder 1,52, Spurs 3,50, Knicks 6,70, Pistons 10,50, Cavs 12, Lakers 17, Sixers 21, Timberwolves 40. Pá, vou aqui fazer uma confissão. Eu fiz uma apostazinha aqui nos Timberwolves. Estou aqui a assumir. Acho que a odd está demasiado alta para o upset. Não sei, o upset. Ou seja, eu acho que os Timberwolves, de todas as equipas que estão aqui, eu acho que ofereceste dinheiro ainda bem, achas? Porque a Betan sim. A premissa é simples, o Ant não está a 100% e estás a dizer-me que os Timberwolves vão ganhar aos Spurs e aos Thunder consecutivamente sem vantagem caseira. Eu acho que... não, mas por isso é que a odd é 40, né? Por isso é que a odd é 40. Mas acho que sai equipa na liga destas todas que estão a competir, que pode ganhar a uma dessas duas equipas, são os Timberwolves. Portanto, sim. Acho que para longos shots deves sempre meter uma de este, porque não sabes como é que aquilo vai acabar e há uma que vai parar à final de certeza. Sim, mas isto é para ganhar o título, não é para ganhar o Oeste. Mas é para ganhar o título, uma vai estar lá, uma vai estar na final de certeza. Não vai ter que eliminar os Spurs e os Thunder, só vai ter que eliminar uma delas. Não confio. Bom, mas já sabem, se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros esportes, podem fazê-lo em betano.pt. Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Hoje vamos já ter jogos da segunda ronda dos playoffs. Segunda ronda que vai opor os Knicks aos Sixers, os Pistons aos Cavs, os Thunder aos Lakers e os Spurs aos Timberwolves. É isto que vai. Hoje acho que temos já Knicks, Sixers e Spurs Timberwolves. Acho que é assim, não é? Se não me engano. Bom, previsões para isto. Knicks, Sixers, Lucas. Quais são as vibes? Acho que a música vai cantar diferente para os Sixers nesta série, porque se só havia anemias a proteger o pintado de Boston, aqui vão ter o Cat, que ele é um mau defensor no espaço e tem fama de péssimo defensor, mas ele já mostrou numa série contra o Jokic que homem contra homem consegue defender o seu espaço, porque é um jogador muito comprido. Portanto, ele diretamente no Embiid pode não ser assim tão má ideia. O OG Anunoby está a jogar o melhor basquetebol da vida dele, se for preciso. Portanto, aqui o frontcourt dos Knicks vai fazer-se sentir. Ressurgiram agora uma picardia de 2019, o Embiid e o Cat odeiam-se, eu já não me lembrava. Portanto, isso é um já bom não me lembrava disso também, mas adorei. Até porque o Embiid, quando começa a ganhar confiança, não viste ele no jogo do Celtics, já estava a mandar toda a gente sentar-se, não sei o que, e chegou ao pavilhão com os óculos escuros e com os fones do LeBron que ele utilizou no 3-1 contra os Warriors. Picou-se com o Jalen Brown, foi bom, foi bonito isso. E há 2 anos picou-se com o Mitchell Robinson, em que houve ali lance em que, casualmente ou não, estavam a lesionar um ao outro e a coisa não ficou bonita. Olha que dois para andarem com essas brincadeiras. Por outro lado, se o Jalen Brunson foi cozinhado pelo CJ McCollum, vem aí o Maxey. E eu não sei... Muita curiosidade para perceber como é que os Knicks vão conseguir defender do Maxey e do VJ, principalmente do Maxey, porque... sim, os Knicks vão começar com o Mikal Bridges no Maxey, provavelmente. Vamos ver se o Mikal Bridges tem pedalada para isso, porque o dos Suns tinha. Agora eu não sei se ele... A velocidade não tem certamente, portanto vamos ver se tem o jogo posicional para se defender. Mas vai haver Deuce McBride, vai haver Alvarado, vai andar a fazer de carraça ao Maxey, portanto há algumas soluções saídas do banco. Não sei se o 5 inicial está tão bem equipado quanto isso. Na defesa, o Brunson provavelmente não se vai esconder no Paul George, não se vai esconder no Embiid, no Maxey também não, portanto eu não sei se o vão pôr no Edge Camp. Não sei se o vão pôr no Não pode ser no Kelly Oubre, porque a diferença aí de física é muito grande. Não sei se não vai começar no Kelly Oubre, mas aí o Kelly Oubre é um jogador que explora muito bem a linha de fundo nos cortes, entra bem no ressalto ofensivo vindo do lado fraco, e é uma coisa que o Jalen Brunson não está preparado para defender. Não sei, depois quando jogarem os Barlows e não sei o quê, talvez o ponham lá, mas não há um sítio óbvio para esconder o Jalen Brunson. Do outro lado, quem é que vai defender o Brunson? O Edgecamp conseguiu, acho que foi o matchup defensivo que vimos mais na fase regular, foi VJ Edgecamp no Jalen Brunson, e há alguém que é capaz. Onde é que o Maxey se vai esconder também na defesa, porque o Anunoby e o Bridges são
extremos muito grandes, portanto, não sei. E depois o principal, que é, desconfio que o Anunoby começa a série no Paul George, Mas vai acabar no Embiid. mas vai acabar no Embiid. E a defender o Embiid não vai ficar com o Cat. O Embiid a defender... Vai começar o Paul George no Cat, creio eu, até porque vai até à linha dos 3 pontos, e eles começam com o Embiid escondido no Josh Hart. Acho que começam por dar o lançamento de borla ao Josh Hart. Portanto, há O Josh Hart é capaz de ser o gajo que fica com o Maxi também. Ou achas que não? Não tem velocidade. Não tem velocidade nem ancas para isso, não creio. E por isso há muitos matchups interessantes, nomeadamente como é que vai correr o Embiid no Art, que eu acho que eles vão Então fazer preferes isso. pôr o Embiid do que o Maxi no Art? Pois, o Maxi também pode ser escondido no Art, mas depois o Art também é dos melhores bases a ressaltar do campeonato. Portanto, aí depois sujeitas-te a que haja um barril de segundas oportunidades que os Knicks adoram. Mas pronto, vamos ver. Onde esconder os dois bases é importantíssimo. Quem é que os vai defender é importantíssimo. E depois este jogo de quem é que o Embiid marca são as primeiras coisas que eu vou olhar na série. Acho que no final do dia, e depois temos sempre que fazer aqui um hedge à saúde do Embiid e dos Sixers. Eu vou dar vantagem à equipa da casa, vou dizer Knicks em 6. Knicks em 6, ok. E o outro jogo de hoje já foi confirmar, é mesmo Spurs Timberwolves. O Ant já está questionable, não é? Ou seja, já está... Sim. O Charania disse que havia esperança que ele jogasse os jogos em casa, o 3 e o 4, e passado umas horas apareceu logo questionable para o jogo 1, portanto talvez apareça já no 1 ou no 2. Eu acho que sei o que é que vais dizer, mas vou só fazer aqui um pequeno introito, que é... Eu acho que nós andamos sempre a fazer o funeral a esta equipa dos Timberwolves, porque já o ano passado parece-me que já tivemos esta conversa e eles voltaram a ir à final de conferência. Por isso, os Spurs, que são claramente a melhor equipa do que os Timberwolves, isso não está aqui em causa. Em bom da verdade, é verdade que os Wolves foram a única equipa da Conferência Oeste a ir 2 vezes à final de conferência nos últimos 2 anos. É bom lembrar que o ano passado bateram nos Lakers na primeira ronda e bateram bem, mas depois jogaram contra os Warriors sem Steph na segunda ronda. Sim. Pronto, mas é preciso estarem lá e chegaram à final de conferência, pronto, é só isso. E perderam não foi como há 2 anos que foram ganhar um jogo 7 a Denver e chegaram à final e perderam com o conferência. Standard em quanto? Já não me lembro. 5. Perderam em 5, ok. Foi uma gentleman sweep das antigas. Foi. Ainda assim, eu acho que, não sei, tenho alguma curiosidade para perceber, perante uma equipa mais adulta, como é que os Spurs, com estas luzes, lá está, dos playoffs, se vão safar, porque eu acho que o Embi vai ter aqui se calhar o matchup mais difícil que ele poderia ter. Eu coloco o Gobert à frente do Chet e não sei o quê, eu sei que o Chet é finalista, mas o Embi tem cozinhado o Chet todos os jogos, e por isso eu acho que o Gobert será o pior gajo que lhe podia aparecer à frente. Sei que não vai haver antes já, mas eu acho que não vai ser assim tão fácil para os Spurs. E não consigo... Lá está, apostei há bocado nos Timberwolves. Até gostava que passassem, mas acho que não vai ser assim tão fácil para os Spurs. Acho mesmo que não vai. É capaz de não ser, porque já desisti de tentar descreditar estes Timberwolves. O que não vai ser tão fácil é para os Timberwolves entrar no pintado. Não, isso vai ser muito difícil. A defesa dos Nuggets tem problemas bastante maiores do que, para além do que o Jokic não funciona como âncora defensiva. É que quando não há o Aaron Gordon, não há absolutamente nada lá dentro que consiga defender, e não há grande capacidade de impedir penetração também, com o Jamal Murray, com o Cam Johnson, etc. Aqui há Vassell, há Castle, há Dylan Harper, mesmo os que não são ótimos defesas, são muito atléticos e vão dificultar as penetrações dos Timberwolves, e depois o guarda-redes está lá dentro. Eu, se fosse os Wolves, não sei se a minha estratégia não seria meter o Randall no Wembanyama, porque o Randall é um tipo fortíssimo, tem ali o centro de gravidade mais baixo, e dar massa e impedir que ele ocupe zonas interiores. Portanto, obrigá-lo a receber ali na zona dos cotovelos, fora, obrigar a jogar o Wembanyama. Viver com o triplo do Wembanyama. Viver com o triplo do Wembanyama e usar o Gobert nas ajudas. Deixar o Gobert como roamer, a guarda-redes. Porque esse é o problema, não é? Esse é o problema. Para as penetrações dos bases dos Spurs. Porque aí, se for os Wolves, eu quero 2 coisas no ataque dos Spurs. É que o Wembanyama esteja tão longe do cesto quanto possível
e que os bases deles atirem tantos triplos quanto possível, porque o Kessel é mais perigoso na penetração do que no triplo, o mesmo é verdade para o Harper e o mesmo é verdade para o De'Aaron Fox, portanto eu tenho preocupação em fechar o pintado, e eu aí, não sei se o Chris Finch vai ter essa leitura a começar a série, mas eu faria o Randall no Wemby e Gobert a guarda-redes. Agora, Achas que vamos ter, do já outro agora, lado, não sei yeah, sem Ant, não sei como é que os Wolves vão ter output suficiente para marcar pontos sim. aos Spurs, sinceramente. Achas que vamos ter muitas vezes o Naz Reid com o Gobert e o Randall, os três ao mesmo tempo, para evitar isso que estavas a dizer, para fechar o pintado? Talvez. Até porque o Naz Reid Depende. depois também dá outras coisas, pode dar outras coisas ofensivamente. Ou seja, não há muitos criadores, não é? Depende. Acho que foi uma coisa que o Finch utilizou como último recurso, quando não teve sequer o Ayo do Sumo, portanto era os jogadores que tinha e teve que usar com os três, acho que não é uma coisa habitual, mas pode ser uma carta que ele tenha, até porque isso traz um aspecto engraçado à série, que é os Wolves poderem jogar com 3 bigs e muitas vezes os Spurs jogarem com 3 bases ao mesmo tempo, isso dá um confronto engraçado. Lucas, só não sei se estás preparado para esta notícia da última hora. Então Ui. não é que os Orlando Magic dispensaram o Jamal Mosley. Ninguém Oh! estava à espera. Ninguém estava à espera. Está confirmado, chama-se Sharam, já confirmou. Só uma cena que é, tu Aliás, falaste, eu acho que os Magic ontem basaram de Detroit, apanharam o avião e depois quando foram buscar as coisas ao pavilhão, o cartão do Jamal Mosley já não funcionava. falaste aí do Randall no, No MB. no Embi. Não sei se não pode passar por lá o nosso puto Jaden McDaniels também. Mete nojo. Achas que não? Não, acho que aí é preciso é preciso um tipo com cabedal para ocupar espaço e impedir que ele ganhe centímetros. Acho que não. Acho que o Jaden McDaniels vai ter muito com que se preocupar no perímetro. Ok. Mas acho que vou dizer Spurs em 5. Spurs em 5? Ok, gentleman. Estás mesmo com essa confiança toda? Ok. Pistons Cavs. Apaixonante, hein? Apaixonante, um apaixonante Pistons Cavs. Acho que lá está, estas séries de playoffs estão equilibradas e tantas a ir a jogo 6. Os playoffs da NBA começam-me a fazer lembrar os playoffs da NHL, do hockey no gelo, em que as margens são muito curtas e as séries tendem a ficar mais longas e com maior imprevisibilidade. Isto é por causa do triplo, é por causa das séries estarem cada vez mais dependentes dos matchups dentro do matchup, já não é só simplesmente a equipa mais forte vai passar, tipo, o sétimo seed tinha passado 2 vezes nos últimos 40 anos, ou lá o que é que foi, o sétimo seed nos últimos 5 anos passou 3 vezes. Portanto, estamos muito mais abertos a surpresas, a séries equilibradas e a matchups que não favorecem o seed mais alto. Esse foi o caso dos Magic com os Pistons. Os Pistons não gostaram de jogar contra os Magic. Acho que este vai ser um bocadinho mais favorável. Primeiro porque estes Cavs não me convenceram nada, por muito que os Pistons não me tenham convencido. Os Cavs também não me convenceram. O Ozar vai lançar o terror no Harden e no Donovan Mitchell. Vamos ver no frontcourt quem é que tem menos medo do barulho das luzes, mas acho que vai ser muito por aí. Mas acho que vou dar vantagem à equipa da casa. Vai ser uma série que não vai ser muito bonita. Vou dizer Pistons em 7. Pistons em 7, achas que vai a jogo 7? Acho que esta vai até ao fim. Estas duas acabaram de sair de uma série de 7 jogos em que ninguém convenceu. Como é que eu posso ter confiança que alguém vai resolver isto em 5? Yeah. Diz assim não, falta a última, que é Thunder Lakers. Thunder em 4. Thunder em 4, é isso. É essa confiança que tens na tua equipa. Depois de veres LeBron James fazer uma das melhores séries da sua carreira. Esta série é a única série que nos pode impedir de termos o 8º campeão diferente em 8 anos. As outras equipas todas não fazem parte do grupo de campeões. Os Raptors foram eliminados ontem, eram a última que tinha sido. Enfim, os Thunder obviamente são a maior favorita a impedir esta série histórica da NBA, a maior série da história da NBA, 7 campeões diferentes em 7 anos. Não são os Lakers que vão estragar isto, de certeza. Mas pá, lá está, é como o Zé Clau dizia, o Luka aparece de repente bem e o J-Dub não volta, tens ingredientes para uma série mais ou menos equilibrada, mas o Luka não vai voltar a 100%. E os Thunder têm mais do que equipa suficiente para rebentar com os Lakers mesmo sem o J-Dub. Esta série não tem ponta para onde se pegar, começa a analisar, a não ser ter pena de LeBron. Achas que o Luka ainda volta ou não? Não. Achas que não?
Não vai Acho que jogar, não. não vai. Não vale a pena. O Não vale gajo a também pena. deve estar a pensar assim: o quê? Vou para ali? Vou voltar para ali? Vou voltar para estar a comer os cornos Do Dort, tipo yeah, do Ludor, tipo para estar-me a pregar rasteiras? Não, yeah, não, não, yeah, estou bem, yeah, deixa estar. yeah. Muito bem, Lucas, obrigado por este bocadinho. Falámos de basquetebol. Malta, já sabe que podem e devem ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguirem-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok, subscreverem o nosso canal do YouTube, ativar o sininho, olha lá o que é, e tornarem-se patronos do A Bola Não Mente em patreon.com/A Bola Não Mente, sem til, porque não há til nos URLs. Aquele abraço, puto. Boa semana. Um grande abraço, boa semana. Obrigado por seres quem és. E aquilo que tu és um tipo que, ao mesmo tempo que quer mais patronos, teima em não falar do Mundial de Snooker.